Fala, torcedor rubro-negro, bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. O Atlético Paranaense segue provando que a sua inteligência fora das quatro linhas rende tanto quanto as vitórias dentro de campo. Mesmo quando jovens talentos já não defendem mais o rubro-negro, o clube encontra maneiras de manter a receita em alta. E os números mais recentes são a prova de que essa estratégia, conduzida com firmeza pela diretoria, continua funcionando de forma exemplar. Vamos começar falando de Emerson, atacante de apenas 21 anos. Formado nas categorias de base do Furacão, o jogador foi negociado em janeiro deste ano com o Göztepe, da Turquia, por 1,78 milhão de euros, algo em torno de 9 milhões de reais na cotação da época. À primeira vista, poderia parecer apenas mais uma transação de praxe, mas um detalhe mudou completamente o rumo dessa história. O Atlético preservou 20% dos direitos econômicos do atleta. Esse percentual, aparentemente pequeno, se transformou agora em uma excelente fonte de receita. A razão disso é simples. Apenas 9 meses depois, em setembro, o Göztepe decidiu negociar Emerson com o Toulouse, da França. O valor da operação foi de 3,2 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais. Em outras palavras, quase o dobro do que os turcos haviam desembolsado no início do ano. Com essa valorização meteórica, o Atlético garantiu sua parte no acordo e deverá receber cerca de 4 milhões de reais. Um lucro expressivo, ainda mais considerando que o clube não precisou intervir novamente na negociação. Emerson, que realizou 20 partidas e marcou 2 gols pelo time turco, já se tornou uma fonte de renda indireta, confirmando a eficácia da estratégia adotada. Mas o caso de Emerson não foi isolado. Poucos meses depois, outro atacante formado no clube voltou a demonstrar como essa política pode ser vantajosa. Trata-se de Rômulo, que em fevereiro também foi emprestado ao Göztepe. Pouco tempo depois, sua transferência foi confirmada em definitivo por 2,5 milhões de euros, o equivalente a 13 milhões de reais. Mais uma vez, o Atlético manteve 20% de participação nos direitos do jogador. Foi então que veio o grande salto. Em agosto, o Göztepe acertou a venda de Rômulo para o RB Leipzig, da Alemanha, por nada menos que 20 milhões de euros, valor próximo de 126 milhões de reais. O contrato ainda prevê bônus por desempenho que podem elevar a transação para mais de 150 milhões de reais. Naturalmente, o Furacão também recebeu sua parte nessa operação, reforçando ainda mais o caixa. Entretanto, é impossível ignorar que o grande vencedor dessa transação foi o clube turco, que multiplicou por mais de 8 vezes o valor investido em menos de 2 anos. Esses dois exemplos recentes ajudam a ilustrar um ponto fundamental. O Atlético pode até não realizar a venda inicial por cifras astronômicas, mas sua visão de longo prazo garante que o clube continue se beneficiando da valorização de seus atletas no cenário europeu. Essa postura demonstra como o Furacão aprendeu a equilibrar a necessidade de vender e, ao mesmo tempo, preservar ativos que podem gerar ganhos futuros. Enquanto muitas equipes brasileiras ainda preferem negociar jovens promessas de forma integral, sem manter participação para futuras revendas, o Atlético construiu um modelo que alia prudência e ousadia. Prudência porque não abre mão de garantir retornos adicionais, mesmo após a saída de seus talentos, e ousadia porque aposta na valorização desses jogadores em mercados mais competitivos, onde a chance de grandes negócios é muito maior. Na prática, isso significa que o clube consegue manter um fluxo contínuo de receitas sem precisar depender apenas de vendas diretas. O caso de Emerson, que rendeu milhões sem que o Atlético precisasse sequer abrir novas conversas, e o de Rômulo, que trouxe cifras ainda mais expressivas, comprovam que essa metodologia se tornou uma verdadeira marca da gestão rubro-negra. Além da questão financeira, esse tipo de operação traz também reflexos para a imagem do clube. A cada jovem formado no CT do Caju que consegue espaço no futebol internacional, a reputação do Atlético cresce. Isso reforça a ideia de que o Furacão é um celeiro de talentos, capaz de preparar atletas para mercados altamente exigentes, aumentando o prestígio das categorias de base e fortalecendo futuras negociações. Portanto, o torcedor pode comemorar. Mesmo sem contar mais com Emerson e Rômulo no elenco, o clube continua colhendo frutos de sua formação e de sua política de vendas inteligentes.
O dinheiro que entra nos cofres pode ser direcionado para investimentos em estrutura, contratações pontuais, ou até mesmo na manutenção de um elenco competitivo, mantendo o Furacão em posição de destaque no cenário nacional. O recado é claro: enquanto muitos clubes ainda se deixam levar pela pressa em realizar caixa imediato, o Atlético mostra que sabe pensar no médio e longo prazo. Essa visão garante solidez, sustentabilidade e, acima de tudo, competitividade para o rubro-negro. É por isso que, a cada nova movimentação de mercado, fica evidente: o Furacão não joga apenas dentro das quatro linhas, mas também domina a arte de negociar fora delas. Na vitória convincente da seleção brasileira por 3-0 diante do Chile, um jogador roubou a cena e conquistou os holofotes: Bruno Guimarães. O meio-campista, formado nas categorias de base do Atlético Paranaense, foi muito mais do que uma peça de apoio no meio-campo. Ele ditou o ritmo da equipe, deu equilíbrio defensivo e ofensivo, e como se não bastasse, ainda deixou sua marca ao balançar as redes, contribuindo diretamente para o placar elástico da noite. O desempenho de Bruno já seria suficiente para encher de orgulho tanto os brasileiros quanto os torcedores do clube que o revelou. No entanto, foi após o apito final que ele deu declarações que movimentaram ainda mais os bastidores do futebol. Ao ser questionado sobre a possibilidade de retornar ao Brasil, Bruno foi categórico, sem rodeios, afirmou: "Eu só voltaria para o Atlético Paranaense ou para o Vasco. Sou vascaíno, mas tenho uma história muito linda no Furacão." A frase ressoou como música para duas torcidas apaixonadas, que imediatamente começaram a imaginar o impacto de sua volta. Para os fãs do Atlético, a memória é automática e repleta de emoção. Afinal, Bruno foi uma das figuras centrais nas conquistas mais recentes do clube e esteve presente na campanha histórica da Copa Sul-Americana de 2018, que deu ao Furacão o primeiro título internacional de sua história. No ano seguinte, foi igualmente determinante na Copa do Brasil de 2019, quando o Atlético Paranaense surpreendeu gigantes e consolidou seu espaço entre os protagonistas do futebol nacional. Essa trajetória vitoriosa transformou o jovem em ídolo incontestável em Curitiba. Mas o vínculo afetivo não para por aí. Embora tenha se tornado símbolo de conquistas no Atlético, Bruno nunca escondeu a ligação emocional com o Vasco da Gama, clube de seu coração. Declarado vascaíno desde a infância, ele carrega com orgulho a paixão pelas cores cruz-maltinas. É nesse equilíbrio entre a história construída no Furacão e o amor pelo Vasco que reside a dúvida ou a esperança sobre onde o futuro poderá levá-lo. Em qualquer dos dois caminhos, a volta ao Brasil seria marcada por reencontros emocionantes. A carreira internacional de Bruno Guimarães é outro capítulo que merece destaque. Em 2020, após brilhar pelo Atlético, ele foi negociado com o Lyon, da França, por 20 milhões de euros. A transferência chamou atenção na época pelo valor elevado e pela confiança depositada em um jovem ainda em ascensão. No entanto, o volante rapidamente justificou o investimento com atuações seguras e inteligentes no meio-campo francês. Seu talento, porém, parecia destinado a voos ainda mais altos. Foi então que surgiu o interesse do Newcastle United, clube inglês disposto a apostar pesado em sua contratação. Para contar com o brasileiro, os ingleses desembolsaram expressivos 42,1 milhões de euros, transformando a negociação em uma das maiores envolvendo atletas revelados pelo futebol brasileiro naquele período. O salto para a Premier League não apenas elevou sua visibilidade, como também consolidou sua posição entre os volantes mais valorizados do continente europeu. Atualmente, Bruno Guimarães é considerado um dos jogadores brasileiros mais caros em atividade no exterior. Sua multa rescisória, estipulada em 100 milhões de libras, equivale a cerca de 735 milhões na cotação atual. Esse valor astronômico dá a medida de sua importância não apenas para o Newcastle, mas também para o mercado internacional. Poucos atletas brasileiros alcançam esse patamar, o que reforça ainda mais o peso de seu nome nas discussões sobre transferências e investimentos de grandes clubes. Apesar do status elevado, Bruno não esquece suas origens. Ele faz questão de relembrar a importância do Atlético Paranaense em sua formação como jogador e ser humano. O clube que lhe deu a primeira grande oportunidade no futebol profissional foi também aquele que o projetou para o mundo. A ligação com o Furacão é tão forte que, mesmo diante de cifras milionárias e de um ambiente de altíssimo nível competitivo, o volante não hesita em destacar o papel fundamental que o time de Curitiba teve em sua vida.
Ao mesmo tempo, a paixão pelo Vasco permanece intacta. Mais do que uma escolha racional de carreira, trata-se de uma relação afetiva construída desde a infância. A torcida cruz-maltina, conhecida por sua intensidade e fidelidade, encontra em Bruno uma espécie de representante genuíno de suas tradições e valores. O fato de ele nunca esconder esse vínculo fortalece a esperança dos vascaínos de vê-lo um dia vestindo novamente a camisa que tanto significa para ele. No fundo, sua declaração após a vitória sobre o Chile deixou claro que, quando decidir regressar ao futebol brasileiro, Bruno não escolherá apenas um clube, ele escolherá reviver capítulos emocionantes de sua própria história, seja na Arena da Baixada, onde construiu conquistas inesquecíveis, seja em São Januário, palco da paixão de sua infância, o retorno terá sempre o peso de um reencontro carregado de significado. Enquanto isso, na Europa, ele segue construindo uma carreira sólida e respeitada. O Brasil celebra cada atuação de destaque, cada reconhecimento recebido e, ao mesmo tempo, alimenta a expectativa de um futuro reencontro. Bruno Guimarães, aos olhos do torcedor, não é apenas um jogador de futebol, é símbolo de perseverança, de identidade e de lealdade a duas camisas que marcaram sua vida. E quando finalmente decidir regressar, sua chegada não será apenas uma contratação de impacto, mas sim a celebração de uma trajetória que se confunde com a própria paixão pelo futebol. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.